e falamos que vamos gastar algumas aulas para abordar esse aspecto importante. E o que é o método? O método é a maneira, é o caminho através do qual nós poderemos falar a respeito de Deus de uma maneira responsável para o mundo ao nosso redor. Nós destacamos que durante este período nós vamos estar falando sobre os 4 aspectos do método teológico. Vamos estar falando do aspecto prático, do aspecto racional, do aspecto reprodutivo e do aspecto produtivo. Falamos há pouco, iniciando o aspecto prático, nós falamos da vida pessoal, a vida do indivíduo. E falamos que a vida do indivíduo, a nossa vida, o trabalho nosso como teólogos, ele tem o seu início no nosso relacionamento com Deus. À medida que nós nos relacionamos com Deus, é que vai fazer sentido a nossa teologia. Não tem sentido você querer falar da parte de Deus se você mesmo não tem uma vida nutrida, uma vida de comunhão na presença do Senhor. Então, o aspecto prático nos fala dessa necessidade de um relacionamento com o Senhor. A teologia, ela parte do aspecto prático. E esse aspecto prático diz respeito à vida. Primeiramente, a vida pessoal. Mas agora nós queremos destacar o aspecto comunitário. A nossa vida em sociedade. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, nós temos uma das afirmações mais estupendas da palavra de Deus, quando diz que o próprio Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da glória, e através dele conhecemos a glória do Pai. Nós não cremos em 3 deuses, nós cremos em um Deus apenas. Um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, um Deus que é Espírito Santo. Nas aulas mais adiante estaremos falando sobre essa questão da Trindade, mas o que nós queremos enfatizar é que quando o Verbo se faz carne, quando Jesus nasce, quando o Filho, cumprindo as profecias, o Messias, ele nasce, ele se torna gente, ele se torna corpo, ele se torna carne. É o próprio Deus e também o próprio Pai que, através do Filho, tem a experiência de ser um ser humano. Que coisa maravilhosa! Ao redor do mundo nós temos encontrado pessoas que têm buscado as mais diferentes experiências. Eu já escutei pessoas falando que queria virar anjo, queria ser anjo. Algumas pessoas vivem negando a sua vida material, a sua vida física. É interessante, e aqui é bom nós fazermos um destaque, que quem criou essa separação do espiritual e do material, quem disse que a matéria é má e precisa ser destruída, e o espírito sim é bom, não foi a Bíblia, foram os filósofos gregos. Os filósofos gregos que viveram naquele período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, às vezes as pessoas defendem tanto uma ideia antibíblica, achando que estão sendo bíblicos, mas na verdade você está defendendo a filosofia grega. Porque a expectativa do Antigo Testamento e da Bíblia toda é que Deus criou todas as coisas para a sua glória. Tudo foi criado por meio de Jesus e para Jesus. Nós estamos falando da teologia, Deus o Pai, mas na criação, o Pai cria todas as coisas. Diz João que Jesus, o Verbo, estava no princípio com Deus, era o próprio Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, tudo foi feito para a glória dele. E presta bem atenção, Satanás ele não vai conseguir tirar um grãozinho de areia sequer da herança de Jesus.
quando nós olhamos a expectativa da Bíblia, Deus ele termina de criar todas as coisas, florestas, árvores, flores, peixes, tudo. E depois que ele cria tudo, ele diz, ó, eis que tudo é muito bom. Tudo é muito bom. Então, foram os gregos que inventaram essa história de que não tudo é mal e tem que ser destruído. A Bíblia ela não fala em aniquilação do universo, ela fala em redenção, restauração. Por favor, não se levante e já queira ir embora achando, olha aqui, ó, começou a falar heresia, eu quero ir embora. Não, preste bem atenção. Mas eu sei que talvez alguém pense, não, mas Pedro fala que tudo está entesourado para o fogo. Tudo bem, Pedro fala que tudo está entesourado para o fogo. No mesmo texto que ele disse que um dia Deus derramou a sua ira através da água do dilúvio. Então ele está falando que um dia Deus vai derramar a sua ira através do fogo. Mas ele não está falando em aniquilação. Aí eu falei, não levante, fique sentado, dê a chance de explicar. Alguém pode falar, não, mas lá está escrito, está entesourado para o fogo. Você está lembrado do que Pedro, o mesmo Pedro que escreveu lá a carta, o que ele disse no dia de Pentecostes? No dia de Pentecostes, o próprio Pedro pregando, falando a respeito de Jesus que tinha sido crucificado e que Deus agora fez dele o Cristo e que agora ele foi ressurreto. O mesmo Pedro, ele diz lá em Atos que esse Jesus foi elevado às alturas, de onde ele está aguardando a restauração de todas as coisas. E o que significa todas as coisas? A criação. Então veja só que interessante. Será que Pedro mudou de ideia? Lá em Pentecostes ele achava que Deus ia restaurar tudo. Aí depois no meio do caminho, Pedro entendeu, não, vai ser destruído? Logicamente que não. A Bíblia ela não se contradiz. Lá na carta de Pedro, Pedro está falando, Deus está falando através dele, que um dia haverá juízo sobre toda a terra. E nós sabemos que esse dia se aproxima. E esse dia precede aquele momento glorioso descrito no finalzinho do Apocalipse, quando novos céus e nova terra, ou seja, a terra restaurada, vai receber dos céus a nova Jerusalém, que é o paraíso. Leia lá depois com calma, você vai ver isso. Então, veja só, o próprio Pedro, ele fala de restauração. Então, nós precisamos começar a ter uma atitude diferente, diferenciada em relação a este mundo no qual nós vivemos, em relação à sociedade ao nosso redor. Nós não devemos ficar vivendo uma situação de negação. Não, nós precisamos entender que tudo foi criado para a glória de Deus e que todas as coisas precisam ser restauradas, que a beleza de Deus precisa estar sendo vista em todas as coisas. Então, o ponto de partida da teologia diz respeito ao aspecto prático. Se uma igreja que fica trancada lá nas quatro paredes lá do seu salão e só pensando no futuro, ou só pensando em um dia morar nas nuvens ou virar anjo, é uma igreja que não vai ser relevante. A pergunta é, quais são os problemas que as pessoas que vivem aí ao seu redor estão enfrentando? Qual o tipo de luta? Sentido para a vida? Depressão? Quais são os problemas? Violência? Fome? Quais são os problemas que você vê no seu bairro? Prostituição? Criança sem esperança? O que é que você está vendo? Deus se fez carne para sentir o que nós sentimos. E Ele agora continua sentindo o que nós sentimos. Ele continua abraçando a humanidade através dos nossos braços, porque nós somos corpo de Cristo. Então esse é o ponto, é o aspecto prático da teologia. É quando eu paro para pensar nas coisas que estão ocorrendo ao meu redor. Quando eu me deixo tocar pela vida.
quando eu começo a prestar atenção no sofrimento das pessoas e começo a perguntar: Pai, o que o Senhor quer que eu faça? Pai, usa a minha boca para falar, meus olhos para ver, meus ouvidos para ouvir. Usa as minhas mãos, Pai, para fazer alguma coisa para a glória de Deus. Teologia, fazer teologia, portanto, não é escrever livros simplesmente. Não, teologia, estudar teologia significa buscar na Bíblia as respostas que vão ser o suporte da minha prática. Ou seja, eu vou buscar na Bíblia a orientação sobre o que eu devo fazer para glorificar Deus na minha geração, para fazer com que o Evangelho transforme vidas. Teologia, o método teológico, inicia primeiramente com o aspecto prático. E esse aspecto prático diz respeito à minha vida em sociedade. Que Deus abençoe a cada um de nós e nos dê olhos abertos. Quais são as situações que estão ocorrendo na sua cidade, no seu país, no seu bairro? O que Jesus Cristo estaria fazendo se Ele estivesse no seu lugar? Quais os problemas que estão indignando o seu coração? Muitas vezes nós temos que orar como Davi orou, pedindo: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Se você quer ser um teólogo, alguém que fala de Deus, fala de Deus de uma forma abençoadora, de uma forma relevante, nós precisamos orar, dizendo: Senhor, desvenda os nossos olhos, para que eu veja o mundo que nos rodeia com os teus olhos e sinta isso de acordo com o teu coração. Nós iniciamos hoje a nossa caminhada dentro do método teológico, ou seja, como é que se faz teologia. Fazer teologia significa fazer um discurso acerca de Deus. Significa falar de Deus de uma forma relevante. Falar de Deus de uma forma transformadora. São muitos os desafios que a teologia tem hoje. São muitos os problemas, as situações que nós temos ao nosso redor. As pessoas, elas estão precisando, elas estão sedentas da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus que se revela através do Evangelho e não através de um discurso religioso. Hoje nós vimos o primeiro ponto, que é o aspecto prático, o ponto de partida da teologia. E vimos que esse aspecto prático, ele tem dois aspectos fundamentais. Primeiramente, o aspecto pessoal. É o ponto de partida, é o aspecto pessoal. É o meu relacionamento com Deus. Não tem como eu ser usado por Deus, não tem como você ser usado ou usada por Deus aí no seu contexto, na sua cidade, na sua vila, enfim, onde Deus te colocou. Não tem como você ser uma bênção nas mãos de Deus se você não estiver cheio da presença de Deus, não estiver vivendo na plenitude do Espírito Santo. Sim, porque teologia significa amar a Deus, né? De todo o entendimento. O objetivo dela, como já vimos, é nos levar a amar a Deus de todo o entendimento. Mas também nós temos que amar a Deus de todo o coração. Então o ponto de partida é a minha vida, é o meu relacionamento com Deus, através da palavra, através de Jesus Cristo, não achando que eu mereço alguma coisa, como faz a religião, que diz que não, eu obedeço para ser amado. Não, eu me aproximo de Deus sabendo que eu não sou nada, que eu não mereço nada, que há apenas um justo e esse justo é Jesus e é pelas suas pisaduras que eu fui sarado. Então eu chego com liberdade na presença dele, sabendo que diante do Pai eu tenho um advogado que é Cristo, sabendo que diante do Pai eu tenho um sumo sacerdote que ele mesmo experimentou e passou por todas as coisas que eu tenho passado. Então Deus me acolhe. É aquela parábola linda do filho pródigo, quando o pai permitiu que o filho mais novo fosse, mas ao mesmo tempo ficou ali aguardando o seu retorno. Aquela parábola foi contada por Jesus para nos falar do Pai. O Pai que espera, que abraça.
O Pai que nos abraça, porque Ele é um Deus de graça e misericórdia. Então, o aspecto prático envolve minha vida pessoal. Como está a sua vida com Deus? Existe aí alguma coisa que você não tem conversado com o Pai? Você está tentando enganar a você mesmo, achando que você já é bom o suficiente? Depois da aula, quando você chegar na sua casa, como diz a palavra de Deus, vá lá para o seu lugar secreto de oração e converse com Deus sobre a sua vida, sobre essas coisas. Mas não tenha medo de abrir a mala de roupa suja. Não seja religioso. Deus ele já sabe tudo que tem na sua mala. E foi por isso que Jesus morreu na cruz. E lá na cruz ele disse, está consumado, está quitado. Desenvolva uma vida de relacionamento com Deus. E assim Deus vai começar a colocar no seu coração aquelas coisas que o estão incomodando aí onde você vive. E à medida que você tiver comunhão com Ele, Ele vai mostrar como é que Ele deseja usar você para mudar a situação de tantas vidas e de tantas pessoas. E vimos também que esse aspecto prático tem o seu aspecto comunitário. Ou seja, esse envolve a nossa vida em sociedade. Nós precisamos olhar ao redor, sentir a dor do outro, sentir a lágrima do outro, estarmos prontos para abraçar as pessoas, para sermos de fato o corpo vivo de Cristo. E eu imagino que se Cristo ele estivesse aqui hoje, como ele esteve naqueles dias, lá do início, descrito no Novo Testamento, eu fico imaginando onde ele estaria na minha cidade, com quem que ele estaria conversando, o que que ele estaria fazendo. Estas são perguntas muito boas para uma pessoa que deseja ser usado por Deus para fazer teologia, para fazer um discurso acerca de Deus, para falar da parte de Deus para a nossa geração, para ser instrumento precioso de bênção nas mãos do Pai. Vejo você na próxima aula, onde nós continuaremos a nossa caminhada, continuando a ver o método teológico. Estaremos vendo então acerca do aspecto racional. Na próxima aula, não perca, esteja aqui conosco. Deus o